meu nome é Eduardo Matos e, como sempre, eu tô aqui com o Otávio Santana. E aí, Otávio, como é que você tá? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso aqui e vamos falar um pouco de arquétipos com Walter Rodrigues. Uhum. Boa, a gente tá aqui hoje com o Walter Rodrigues, ele atua como Distinguished Engineer na Via Hub. Como é que você tá, Walter? Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí também para quem está assistindo a gente. E vamos embora. Boa, vamos lá. Hoje o nosso papo vai ser sobre os 4 arquétipos ali, né, vamos botar assim, engenheiros, né, Staff Plus, ou engenheiros além de sênior. E só para trazer aqui à tona, porque a gente já discutiu sobre esse tema um pouquinho, né, pelo menos de uma parte mais reservada ali do primeiro episódio desse podcast, então a ideia é que a gente usar essa conversa aqui para destrinchar um pouco mais sobre esses 4 arquétipos. Só para lembrar, né, para quem porventura não tenha assistido ou ouvido esse episódio, os 4 arquétipos são Tech Lead, Arquiteto, Solver e Right Hand, tá? Eu botei aqui na minha colinha para garantir que eu não ia esquecer de nenhum deles. A gente já falou sobre eles no podcast, no primeiro episódio do podcast, mas, enfim, vamos destrinchar aqui para entender melhor. E só para deixar claro que quando a gente fala de arquétipo aqui, a gente não está falando de cargo, tá? Então não entenda arquétipo como cargo, beleza? Então vamos lá. Só para começar aqui, né, nossa discussão, queria entender de você, Walter, como é que você enxerga a posição ali de tech lead? Como é que é o dia a dia, enfim, um tech lead ali? Como é que a coisa funciona normalmente? Primeiramente, assim, eu acho que o Tech Lead ele tem que conhecer o produto, né? Talvez eu traga aqui bastante visão de squad strip, né, que é algo que eu tenho uma vivência melhor aí. Então, assim, primeiro ele precisa conhecer o produto dele, né, saber o que, que ele precisa atuar, o que, que ele precisa ajudar, impactar ali no dia a dia, né, de negócio. Ser um cara que começa conhecer disciplina de arquitetura muito bem, né? Trade-offs. Então, formas também ali, né, de direcionar o time técnico, escolher ali, né, quem que é a melhor pessoa, talvez para atuar nas demandas ali que envolvem complexidade média, baixa, média e alta. Se preocupar ali, né, é um guardião da qualidade, né? Então, toda entrega do time, esse cara, eu acho que ele é responsável por isso. Code review, métricas, KPIs ali da aplicação dele. Ele começa, assim, na minha visão, pela minha vivência aqui, coisas que a gente faz, né? Outros tipos de arquétipos começam a disseminar coisas um pouco mais estratégicas, né? Por exemplo, envolve OKRs, né? Então, assim, na parte de iniciativas ali, né? De OKRs. Então, esse cara, ele começa a ver aquele pedacinho que eles estão desenvolvendo ali dentro da squad dele, o que que isso representa no todo, né? Qual que é o impacto que tem, né, de um pedacinho de feature. Deixa eu ver coisas interessantes assim. Ele começa também a provocar guildas de padronização. É um cara, né, bem ativo assim, né, em comunidade. Começa a puxar POCs, né, para validar, né, alguns assuntos, né, que alguns outros arquétipos de alguma forma podem, né, passar, né, para esse arquétipo de tech lead. Acho que assim, num super resumo, para mim, eu vejo esse papel, não, esse arquétipo atuando em tarefas nesse sentido. É um comunicador também, né? O livro ele fala muito dessa correlação do tech lead com a motivação do time, que é uma coisa, querendo ou não, que tô ficando velho, tá, pessoal? Quando eu fiz computação, na época, o meu argumento era: eu vou fazer computação porque eu não quero lidar com pessoas, não quero lidar com gente. E eis que descubro que eu fiz a faculdade errada. Tipo, você lida com gente de maneira constante e frequente. E o Tech Lead, ele é um estilo, né, um arquétipo nesse sentido também. Ele é um líder nato. Ele não, obviamente, não é o gestor, mas ele impulsiona o time, ele faz one-on-ones, ele faz mentorias com muito mais frequência, ele geralmente está lá nos stand-ups e segue todo aquele procedimento justamente próximo do time. E até pegando esse gancho que você deixou aí, ó, Otávio, um ponto bem interessante, né? Você falou sobre lidar com gente e tal. Eu costumo dizer que até desenvolvedores, sênior, pleno, júnior, precisam
ter um mínimo conhecimento sobre lidar com gente, porque no dia a dia não existe mais aquela coisa de trabalhar sozinho numa tarefa e tal. Então todo mundo precisa, em algum grau, saber lidar com outras pessoas, trabalhar em equipe. Isso tudo tem a ver com lidar com pessoas ali no dia a dia, né? Talvez não seja lidar com pessoas do ponto de vista de fazer uma apresentação ou algo assim, mas ainda assim a gente precisa conhecer o mínimo sobre, enfim, ter a soft skill ali de colaboração, por aí vai. Então, isso para mim funciona até para quem é dev, né? Deveria funcionar inclusive para quem é dev. Um ponto que eu queria trazer aqui, até para talvez distanciar um pouco nessa questão do arquétipo com o cargo de tech lead, é que a gente costuma ver em algumas empresas pessoas que estão nessa posição de tech lead atuando também como gestoras, tá? Não que isso esteja errado, mas que é o nome que a empresa deu para aquela posição de gestão na equipe. Mas quando a gente fala de arquétipo aqui, aí não é de gestão necessariamente, tá? A gente está falando muito mais de uma pessoa que está crescendo na trilha técnica e está se desenvolvendo ali nesse sentido. Então, ela, até puxando ali do livro, né? Ela é uma pessoa que é bastante focada na execução, então ela tem que garantir que a equipe consegue fazer entregas boas, consegue caminhar bem com a tecnologia, por aí vai, consegue fazer, vamos dizer assim, as mudanças arquiteturais que são necessárias, por aí vai. Então, a execução, ela deve funcionar muito bem, e essa pessoa é aquela pessoa que executa, então ela não dá a direção necessariamente, só a direção para execução. Ela põe a mão na massa também, talvez um pouco menos que devs, aí depende muito do contexto, mas ela vai botar a mão na massa em algum grau para conseguir fazer a coisa funcionar. E ainda nessa posição, né, nesse arquétipo de tech lead, é também uma pessoa que, pelo que eu entendi, aí eu queria ouvir de vocês também, né, se é essa percepção que vocês têm. Mas pelo que eu entendi ali, é uma posição que costuma ser uma posição de entrada para uma pessoa Staff Plus. Então ela não precisa necessariamente virar, vamos dizer assim, Staff Engineer na empresa. Ela pode começar ali como Tech Lead também, na equipe. E é uma posição onde normalmente ela atua em uma equipe. Então ela dá o direcionamento técnico da equipe, ela ajuda a equipe a executar, ela garante que dentro do nível de uma equipe, do escopo de uma equipe, a coisa está funcionando, né? Talvez ela, enfim, conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, pode ser que ela pegue 2 equipes, talvez 3, mas aí já começa talvez a justificar um crescimento dela para posições maiores, né? Talvez principal, de senior staff, aí depende muito de como a empresa vai chamar. Na minha visão, eu acho que sempre esse próximo passo depois do sênior, eu acho que é o mais complexo, né? Naturalmente, você se torna um líder, né? As pessoas te enxergam, né, como um líder. Uma forma, a sua postura, né? O Otávio falou bastante, né, sobre comunicação. Eu acho que é um soft skill, hoje que é essencial, né? Todo Staff Plus, eu também concordo com isso. A gente tem que saber se comunicar. É até engraçado, né? Se a gente olha tempos atrás, provavelmente todos já passaram por isso. A gente até brincava assim, né? Que pessoas muito técnicas mordiam pessoas, né? A gente sempre faz essa brincadeira, né? De ter pessoas ali cara, esse cara, se eu for conversar com ele, toma cuidado, né? É que o cara é sempre o super técnico ali da empresa. Mas brincadeiras à parte, né? O Staff Plus já muda um pouco isso, né? Você tem que ser um cara, você tem que ouvir muita gente, essas mentorias que o Otávio falou, mas também eu acho que é um passo complexo para todo mundo de você pensar, ok, agora, né, eu estou aqui talvez como um tech lead, e como que eu faço pessoas, né, como que eu formo pessoas ali do meu time para fazer aquilo que eu fazia bem como sênior. Então, eu acho que é um desafio, assim, de a gente pensar como que a gente escala, né, o que seria a gente como sênior, né, para a gente formar bons times. Então, na minha visão, naturalmente, assim, né, a gente vai se tornando um líder e tem esse desafio inicial que a gente pegar e formar pessoas para fazer o que a gente fazia bem e, naturalmente, pelo menos de vivência que eu tive, a gente não consegue pegar um tech lead para olhar mais, assim, que 8, 16 engenheiros, então fica muito limitado, assim, de coisas de 1 a 2 squads, até para foco, né, carga cognitiva, esse cara tem que focar no que realmente importa ali, se tiver muito escopo para ele, né, geralmente alguma tartaruga vai escapar, né, e aí, então não vai fazer muito sentido. Por outro lado, também é interessante a gente ver pessoas que lidam bem, né, com muitos engenheiros, aí foi como você disse, né, na minha visão, são pessoas que já estão preparadas, né, para um próximo passo ali, talvez como senior staff, né, um príncipe. A analogia seria o capitão do jogo de futebol, né? Em época de Copa do Mundo. Sim, eu descobri essa semana que tem Copa do Mundo. Eu não entendo nada de futebol. Mas agora que eu sei, é uma pessoa que está lá operando junto e motivando as pessoas. Uma coisa que eu reparei
pouco importa a área de atuação da empresa. Se é uma empresa de finance, se é uma empresa focada em ferramentas, que é o Developer Experience, se é uma empresa focada em distribuição de cloud, toda empresa, no geral, tem o maior desafio que eles têm são dois. Garantir reuso da organização como um todo e também elevar o nível técnico das pessoas, garantir que as pessoas elevem tecnicamente, né? A escalabilidade do conhecimento, o knowledge, o breakdown the silos of knowledge. E esse tipo de coisa é muito comum justamente porque a comunicação é falha de alguma maneira. Então, o Tech Lead é um grande modo de você testar se você consegue entrosar, né? Você consegue revezar a sua comunicação com a sua habilidade técnica. E é uma boa porta de entrada, sim, para o staff engineer. Por quê? Porque você vai mentorar pessoas. E é muito natural quando você vira, né? Você vai para sênior, tá com esse arquétipo inicial, e você vira, as pessoas vão questionar, caramba, você virou staff, mas quem é o sênior que vai fazer a mesma coisa que você fazia? Quem é que você vai puxar para o local? Ah, você vai virar principal. Quem é o staff que você colocará no local? Então, antigamente não, eu vou ser promovido, beleza. Quanto menos pessoas souberem minha informação, talvez até melhor, né? Por algum motivo. Atualmente não. Ah, eu vou ser principal, beleza, mas quem é o staff que você está puxando? Ah, eu não estou treinando ninguém, não estou mentorando ninguém, não estou influenciando, impactando a organização com nada. Então, amigão, volta lá, lê o livro do Will Larson. Talvez você esteja faltando com algumas práticas de staff engineer. Tem outro livro também da Tânia que é muito legal, que fala de técnicas, ela fala de mapas, de conhecer, né, a cultura da empresa, como modificar, como estar nos momentos. Esse livro, né, o segundo livro aí, está ganhando tração, é um livro que, no geral, fala muito de cultura, comunicação e metodologia. Ele não vai falar como executo Java, Python, Rust, esse tipo de coisa. É um livro de atribuições políticas e comunicação e faz parte, né? Então tá aí a importância de um tech lead, experimentar sentir o sabor dessa área. Uhum. Sim, uma coisa é durante talvez um hackathon ali, a gente conseguir reunir pessoas com conhecimento técnico, elas vão conseguir produzir alguma coisa sem, em grande parte, sem grandes problemas, vamos dizer assim, né? Mas agora, quando a gente começa a envolver várias equipes com interesses ligeiramente diferentes e tal, então começa a surgir uma dinâmica ali que a gente depende de, em algum grau, de pessoas tentando organizar isso aí para garantir que a empresa como um todo vai ter sucesso na ponta. Então, essa parte mais política aí, eu prefiro usar a palavra diplomática, porque político costuma não ter uma visão muito boa, vamos dizer assim, né, da galera. Mas enfim, e essa questão da formação acho que é bem interessante também. Inclusive, esse é um ponto que talvez esteja em comum em todos os arquétipos, né? De essa pessoa Staff Plus, ela também ter como parte do papel dela desenvolver pessoas que estão abaixo. E para mim, assim, eu olho assim, esse papel de tech lead, não só de tech lead, mas de qualquer posição acima de sênior, como uma pessoa que, conforme ela vai crescendo, ela precisa, em algum grau, se preocupar com o desenvolvimento das pessoas que estão abaixo dela, para que ela consiga delegar o que ela vinha fazendo. Porque se ela é promovida para uma posição de staff, vamos dizer assim, ou de tech lead, seja lá para a posição que a empresa, enfim, como que a empresa chama essa posição, o que ela fazia, alguém tem que fazer. Então ela vai ter que desenvolver alguém para fazer isso. E isso vai se propagando em todas as camadas, né, a partir de um certo ponto. Né? Então, formar pessoas ali também é muito, muito importante. E eu achei muito legal um negócio que você comentou, Otávio, que é o seguinte: Tech Lead é uma pessoa que ela, em algum grau, ela é representante do negócio dentro da equipe dela, né? Pelo menos ela faz ali, né, a ponte entre o negócio, a tecnologia e as entregas que a equipe faz, a visão de tecnologia da equipe, isso tudo precisa em algum grau estar atrelado ao negócio. E a pessoa que faz essa tradução é a Tech Lead. Inclusive, no episódio que a gente gravou aqui com o Bruno Janella, ele comentou sobre algo semelhante, né? Ele falou que a posição de Tech Lead talvez seja a posição mais importante ali, porque na equipe, né? Justamente por conta dessa tradução que é feita ali, de talvez disciplinas que não se conversam tão bem assim, então precisa de alguém fazendo intermédio ali. Então essa posição de tech lead é muito, muito importante para isso também. Em defesa do termo político, né, vai lembrar que aquele momento cultura inútil, né? O cara que gosta de história tem que falar esses momentos agora.
Política é um termo grego, vem de polis, cidade. E o que é poli? É um grupo é um grupo social. E sua empresa acaba sendo uma espécie de polis, querendo ou não. Então, é lidar com pessoas, saber negociar, saber. Algumas vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como sempre ser técnico. Às vezes você tem que ser aquele lado mais maleável. E se eu não me engano, Aristóteles falava, né, que o ser humano ele é um animal político. Ele precisa de política. E fecha o parêntese para aquele momento cultura inútil. Acontece, acontece. Boa. Então, eu queria passar aqui para o próximo arquétipo, para dar tempo de a gente falar de todos eles, né? A gente pular aqui para o arquétipo do arquiteto. Daí eu queria entender, de novo de você, Walter, como é que você enxerga esse arquétipo ali, o dia a dia desse arquétipo, como é que funciona? Boa. Esse arquétipo ele é interessante porque, para mim, cara, boost de arquitetura na veia, trade-offs, né? A palavra-chave aí. Tem até aquela brincadeira, né? Ou meme, não sei se vocês já viram, né? Papagaio aprende a falar trade-off, vira sênior. Já viu essa parada aí? Ah, esse papagaio é famoso. Eu vi aquele É, do Bora pra Daily e vira Scrum Master. isso aí, esse mesmo. Só trocaram o texto. Para mim, ele é muito importante, né? Porque é uma pessoa que já teve muita vivência, né? Então você, cara, você perseguiu sua carreira ali, júnior, plano sênior, seus próximos passos ali como staff. Então você sabe muita coisa que funciona, muita coisa que não funciona, né? Então, assim, pensando em tarefas, é uma pessoa que ajuda, né, os times dele. Então a gente já vê esse arquétipo, na minha visão, assim, olhando tribos, né? Então a gente pensa em squads, né? Um grupo ali, né, de 8, né, 10 pessoas, então mais squads, né? Então essa junção a gente tem as tribos. Então ele é um cara que já impacta toda essa visão mais um pouco, aí já vai virando, né, um pouco mais estratégica ali da empresa, né? Então assim, ele precisa ter essa articulação muito boa, né, com outros times para saber o que isso que ele está fazendo ali, quem que impacta, então com quem que ele tem que articular para as coisas saírem do outro lado, né? Os trade-offs para saber, cara, então ele vai ajudar nesses desenhos de arquitetura, puxar um C4 model ali, então ver, cara, quais peças, quais são os API managements que a gente tem disponíveis aqui, tipos de banco de dados, quando que a gente vai usar, né, um relacional, não relacional, tá muito atento, né, ao requisito ali de negócio. Então, é muito focado assim nos requisitos não funcionais. Então, na minha visão, esse papel não, você corta essa parada aí. Eu preciso fazer algumas adaptações, né, de não falar o papel. Referente a esse tipo de arquétipo, então é muito importante assim também, a gente sabe que a gente nunca ganha 100% as batalhas de trabalho, né? Então, por exemplo, algo que o seu time está desenvolvendo, talvez pelo o tempo, você não tenha a chance de implementar a melhor arquitetura possível. Então, algumas vezes você tem algumas dívidas técnicas. Então, esse cara ele tem que virar o owner disso. De alguma forma, saber assim, quando, né, em algum momento, a gente vai voltar naquele ponto que a gente não implantou da melhor maneira possível, né, para a gente fazer algo que faça sentido para escalar a longo prazo, né, para se manter. Uma preocupação muito grande com o legado, né? Muita gente entra nas empresas, cara, só quer fazer coisa nova, coisa legal, mas esquece, né, que você tem um legadão de muitos anos. Então, como que você faz essa convergência, né? Então, um cara que ajuda a se montar esse plano, né, de arquitetura, né, para se manter ali a longo prazo. Uma coisa interessante que, né, vocês estão comentando assim, eu acho muito interessante todo o Staff Plus também, é a liderança informal, né? Então, isso eu acho muito interessante. Às vezes você vê o impacto que o Staff Plus tem na organização, né? Independente do arquétipo que ele tem, você vê que ele acaba impactando engineer management, head de engenharia, né? Qualquer outro papel que a gente tenha, porque ele tem uma liderança formal muito, muito forte. Então, para mim, esse é um grande ganho de ser um Staff Plus quando alguém te reconhece como líder informal. Eu acho muito interessante, né, esse engajamento ali das pessoas. Algo interessante, né? Pelo menos que a gente puxa aqui, está pilotando modelos de OKRs. Então, esse cara, né, nesse arquétipo de arquiteto, ele atua muito na construção de key results.
Então, cara, né, esses resultados chaves aqui podem impactar, né, o objetivo, né, da empresa. Então, algo interessante que a gente está pilotando aqui. Outra, né, ele precisa saber, ele ajuda a criar quais são, né, você pensar o modelo de maturidade baseado, né, o que a gente tem ali da Totrix, né, perdão, depois você já apaga essa parte, né, o Tech Radar que a gente tem ali da Totrix. Então, para a gente saber quais são as peças disponíveis que a gente tem aqui para construir, né, as nossas aplicações, o que né, realmente esse cara é legado, foi descontinuado, o que a gente tem aqui, né, para fazer alguma experimentação, né, como que a gente olha o mercado, seja, né, um pouco mais disruptivo, e também ajuda, né, talvez outros arquétipos, como o Tech Lead ali, a direcionar o modelo de maturidade. Então, você tem todas as suas aplicações ali, você vai começar a listar, né? Cara, que esse cara aqui a gente deve descontinuar, esse cara tem uma documentação, esse cara está no Git, né? Se a gente puxar da tomada, essa aplicação, né, como que ela responde? Né? Esse cara está resiliente, uma série de itens, né, referente à segurança e afins. Então, na minha visão, esse arquétipo ele tem uma preocupação muito grande com essa série de coisas. Sim, um ponto legal foi a liderança informal que o Walter falou, né? A informal. E é bem interessante isso, que no final não é uma liderança informal, é uma liderança e ponto. Porque você nesse arquétipo, você influencia pessoas, como qualquer líder. Você tem apoiadores, como qualquer líder. Você não tem um poder de demissão que o Edu tem. Você não dá medo nas pessoas. Você é o melhor tipo de líder possível. As pessoas seguem porque confiam em você, não porque tem medo. Você pode falar, ih, Edu, esse cara não é legal, não. Mas quem vai demitir é ele. Tipo, Exato, deixa essa bucha lá com o Edu, né? Deixa ele não dormir à noite. As pessoas acham que a gente tem mais poder de emissão do que a gente realmente tem, mas enfim. mas brincadeiras à parte, a gente influencia, nós lideramos. Eu acho que essa é a grande moral do Managership Beyond the Leadership Beyond the Management Track. Então, assim, você lidera mesmo não sendo o gestor da pessoa. E o arquiteto é um negócio bem engraçado. O Walter, eu acho que tem a mesma idade que eu. 35, eu tô agora. 34, eu acho. Chega no momento que eu já esqueci a idade que eu tenho. Faz as contas aí, sou de 88. Mas o grande ponto é que naquela época, a gente falava o termo arquiteto, era um negócio que, essa empresa tem um setor de arquitetura, tem um arquiteto. Não vou querer aí. Negócio ruim, negócio chato. E agora nós estamos nos tornando as pessoas chatas. Obviamente a metodologia mudou, porque agora nós queremos trazer todo mundo para a arquitetura, né? Que é o conceito dos 5 passos de comunicação do Andrews Law, fala lá, que é Architecture by Advice, que ele fala também, que é muito legal. Mas o grande ponto é, minha aplicação tem 3 anos e é legado. E por incrível que pareça, muitas vezes eu tenho algumas reuniões nesse sentido. Otávio, eu tenho 3 anos com essa aplicação aqui, as pessoas que estavam saíram, quem está não conhece. A solução é simples. Vamos reescrever isso com microserviço. Por que não? E eles falam com aquela alma, não, a solução é colocar tecnologia diferente. Apagar tudo e fazer do zero. Aí você questiona, cara, essa é uma dor da organização. Afinal, ninguém saber a tecnologia, o que o produto faz é ruim. Mas qual é a garantia de que quando te bota microserviço, nanoserviço, atomic serviço, vai mudar alguma coisa? Vai ser uma coisa que ninguém sabe daqui a 3, 4 anos. Então você tem que começar a ponderar, usar o lado político, o lado técnico e usar coisas que são chatas, que ninguém gosta de fazer, ou ninguém quer fazer. Que é documentação, boas práticas de testes, pirâmide de testes, evangelizar a cultura de FinOps. Porque isso não é buzzword. A galera quer colocar Kubernetes, Cloud Native, Blockchain no microservice. Esse teste é opcional, é chato, né? Mas você, nesse papel, você acaba sendo aquele cara que o Júnior odeia, né? Caramba, lá vem aquele cara pedindo para colocar teste de novo.
mas faz parte do trabalho. Eu acho curioso que quanto mais experiente a pessoa vai se tornando, é uma tendência, tá? Isso não é garantia, mas quanto mais experiente a pessoa vai se tornando, mais conservadora ela vai se tornando também. Então hoje, só para vocês terem uma noção aqui, eu me amarro no MySQL, no Postgre, porque, cara, é simples, funciona. Enfim. E eu queria entender a visão de vocês em relação ao seguinte. Imagina ali que uma pessoa, enfim, que está atuando com arquétipo de arquiteto e tal, discorda em relação ao tech lead, em relação talvez a uma tecnologia que vai ser implementada, ou uma arquitetura que está sendo desenhada ali. Como é que funciona nesse caso? Como é que a decisão é tomada? Quem que toma a decisão, no fim das contas? Acontece bastante isso aqui. É muito interessante, né, o que você disse. E também, assim, muitas vezes o sênior não teve a vivência suficiente, né, para saber, porque talvez aquele arquétipo, né, de arquiteto, ele tomou aquela decisão, talvez por um exemplo clássico, banco de dados, né, quando que a gente vai usar o relacional, não relacional. Então, assim, muitas vezes tem que abrir o desenho, né, junto ali, né, com o sênior e mostrar para ele, cara, dá uma olhada nessa volumetria, né? Vamos fazer um exercício aqui. A gente tem uma escrita muito grande. Se a gente usar esse banco de dados que você está querendo, cara, não vai fazer sentido, a gente vai capotar. E muitas vezes, assim, cara, o arquétipo, ele vai ganhar essa discussão, porque ele teve muita vivência, né? Então, contra fatos não há argumentos, né? Contra dados, né? Você mostrar muito claramente ali a informação. Mas também já aconteceu no cenário de a gente tomar uma decisão de desenhar uma arquitetura que um sênior colocou um ponto que, cara, a longo prazo poderia capotar e realmente a gente pedir desculpa, né? Eu vi o time e falar, cara, realmente, né, o que você está colocando aqui fez total sentido, né? E vamos seguir, né, o que você está falando. É muito algo assim democrático e, né, mostrando dados, fatos, né? É uma coisa que a gente faz aqui que salvou muita vida é o ADR, né? Que é Architecture Decision Records. Então a gente tenta metrificar as vantagens e desvantagens com bases em trade-offs. Caramba, isso aqui eu vou usar isso, mas tem essa desvantagem. Então a gente tenta sempre maneirar isso. Ó, isso aqui o time sabe. O grande ponto do arquétipo de arquiteto não é a sua palavra ser a final. É garantir a total ciência da decisão do time. Então, não necessariamente o que eu gostaria que fosse implementado foi implementado. E isso acontece com a grande frequência. E eu não posso vetar, porque querendo ou não, né, como distinguish, olha a empresa toda. Eu não vou ter o contexto de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia em um projeto. É difícil competir. O que eu tento fazer é, olha, medimos isso aqui. Olha, um outro time já usa uma tecnologia similar. O outro time usa uma tecnologia similar. Por que você não pode usar a mesma? Isso facilita no curso, facilita no know-how, facilita nisso, facilita em treinamentos, facilita no médio e longo prazo, facilita em parcerias com esse banco de dados. Aí eles começam, caramba, eu não tinha esse olhar, eu não tinha essa visão. Ou então eles rebatem, mas eu entendo, mas para esse caso não serve. O grande ponto é não ser muito precioso a ponto de gastar 3 meses numa discussão e parar o time todo, mas ao mesmo tempo de garantir que a decisão, não importa qual seja tomada, tenha sido medida. Sabe, os impactos, os não impactos, e o ADR ajuda muito com isso. E naturalmente, quando for produção, né, aí vai o DORA, que o Edu já entrevistou uma pessoa a falar sobre isso, as métricas lá, o Defoc Metrics, para essa área de arquitetura. Tem um livro muito legal da trilogia do Newford, que ele fala justamente sobre isso, né? Então, primeiro é arquitetura básica, depois a parte difícil, the hard part, e aí o final da trilogia. O autor não morre, infelizmente, como outros filmes, mas ele fala sobre métrica, né? A parte que a gente não gosta muito, mas a gente tem que lidar. E isso ajuda bastante. ADR, métricas e trade-offs. E tenta sempre trazer a visão geral. Olha, nós como empresa queremos ir para cá. Então, por exemplo, o time agora quer usar Rust. Cara, a nossa stack é Java, Python e Go.
por que a gente vai usar o Rust? O que só o Rust resolve? Aí, se ele conseguir resolver, ele passar pelos 5 porquês, com bons argumentos, cara, o cara estudou, o cara analisou, segue. Se não, volta atrás, tem que ter humildade, né? O lado social é importante. Não, está errado mesmo, vamos pro outro lado. É interessante, a gente precisa talvez, pelo menos eu já vi acontecendo em muitos casos, o pessoal não lê, né, as decisões de arquitetura. Então, de alguma forma, a gente levar, né, mostrar o link do Conference, seja lá a ferramenta que você fez alguma documentação e falou, cara, né, esse projeto aqui a gente escolheu, sei lá, Net 5 ou, né, Spring, Boot, seja lá o que for, por conta disso, né, tal banco de dados, a gente escolheu X tecnologias por conta disso, disso, daquilo. Muitas vezes o pessoal não lê, né, esse tipo, né, de documento, o pessoal do time, né, talvez só dê uma olhada ali no desenho de arquitetura, né? Eu acho que a cultura de comunicação é algo muito fraco, né? Até porque se a gente parar para pensar, muitas pessoas fizeram o nosso mesmo erro, né? Fizeram a computação porque não queriam lidar com pessoas, não queriam comunicar com pessoas. E nós vimos que software é de pessoas para pessoas e com pessoas. O Simon Brown, ele além de ser autor de 2, 3 livros legais de arquitetura, ele também definiu lá o C4 Model. E na sua última palestra que ele deu no J-Nation, aqui em Portugal, ele fala muito do Everything as a Code 2.0. Porque nós vimos que é importante algumas definições estarem próximo do código. Só que ela se torna inútil se não está a um navegador de distância, se está uma URL de distância. E cabe também o arquétipo de não só de arquitetura, mas staff em geral. Olha, tomando essa decisão com base em puxar essa cultura da documentação, trazer valor para a documentação. Isso é importante justamente para ele, porque toda vez que ele usa uma referência de documentação, ele incentiva outras pessoas a fazer o mesmo e ele incentiva as pessoas a reduzir o número de reuniões. O engenheiro tem que estar codando, tem que estar engenheirando o produto. Não está em 5, 6 reuniões por dia, 7 reuniões por dia. Reunião deve ser uma exceção, não uma prática, né? Caramba, o meu time de engenharia passa 4 horas todo dia em reunião. Pode ser alguma coisa estranha no seu processo. Eu costumo dizer até que quanto mais próximo a pessoa estiver da execução, isso a gente pode pensar no nível de engenharia de software, enfim, de programador lá na ponta, mas em tese funciona para qualquer outra área. Quanto mais próximo a pessoa está da execução, menos ela deve ser interrompida. Isso inclui reuniões que são desnecessárias ali. Então a gente tem que fazer o mínimo possível para que a pessoa saiba em qual direção caminhar, para que ela consiga se manter ali, vamos dizer assim, a par de tudo importante que está acontecendo. Eu até não sou muito fã de que pessoas que estão em execução precisam parar para saber de tudo que está acontecendo na empresa. Eu acho que não, tá? Na maioria dos casos deveria ser só um resumo, alguma coisa assim, para que a pessoa que ela possa focar na execução e de fato fazer as entregas que são necessárias ali, porque é isso que faz a empresa caminhar, não são as reuniões, são as entregas que as equipes fazem na ponta. Então, acho que isso é muito importante, sim. Quanto mais próximo da execução, menos reuniões a pessoa deveria estar fazendo. Mas aí, Olha, diga aí, Otávio, cara, diga aí. não sei se eu posso me atrever. Eu gostaria de um minuto para pregar aí as boas práticas do trabalho remoto. Tem um livro de topologia, né, que tem uma segunda parte que é trabalho remoto. Se pode ser uma comunicação assíncrona, que seja uma comunicação assíncrona, indiferente do nível hierárquico da sua organização. Porque se eu tenho um VP, que é uma pessoa experiente, que é uma pessoa que tem visão, e ele passa 7, 8 horas em reunião o tempo todo, em que momento ele vai ter o ócio criativo? Em que momento ele vai estar conectando com clientes? Em que momento ele vai poder interagir com pessoas, diretoria, até mesmo uma pessoa ali que está codando, né? Um júnior, um pleno, um sênior. Se ele não tem tempo para nada, quando ele vai ter tempo para inovar, otimizar, entendeu? E tem um livro muito legal, que é o Essencialismo. Eu confesso que eu não li o autor. E ele fala muito da arte do dizer não. Então, muitas vezes dizer um não é muito bom também, né? O não é mais libertador que o próprio sim. Sim. Isso tudo para trazer foco ali, né? Foco é importante. E aquela pessoa que tem a semana que é inteira ocupada de reuniões,
possivelmente ela vai ter muitos problemas ali, porque eventualmente, realmente, esse ócio criativo, parar a pensar, tomar uma decisão estratégica, onde a pessoa tem que parar e raciocinar, entender o contexto para tomar decisão, isso você não consegue necessariamente ter tudo dentro de uma reunião, né? Às vezes você tem que parar e fazer o trabalhinho de casa, vamos dizer assim. Então ter esse espaço na agenda acaba sendo muito importante. É isso. E outro ponto também, querendo ou não, vou fazer uma reunião. Às vezes a reunião é a apresentação. Você pode gerar um vídeo e mandar, ó, galera, tá aqui a decisão que nós vamos tomar, manda feedback, vê o que você acha. Ou então aquela reunião que poderia ser um e-mail. Uma coisa que falamos pouco é o custo de indo para a área estratégica como staff, é o custo de parar pessoas para uma reunião. Uma reunião deve ter um objetivo, deve ter uma ata, deve ter uma conclusão. Parar pessoas é uma coisa muito cara. Se você para 5, 8 diretores para no final chegar à conclusão que não tem conclusão, é um desperdício de 8 horas de diretoria ou 8 horas de C-level. E uma das áreas que eu vejo, não na que eu atuo, mas as que eu já passei, inclusive, a área que mais atua, que mais desperdiça tempo, é uma área que, na minha opinião, não deveria desperdiçar tanto tempo, que é a área de C-level. Muitas vezes, óbvio, né, o contato pessoal ele é importante, não pode ser eliminado, mas muitas rotinas poderiam ser sim um e-mail, poderiam ser um vídeo gravado, poderia ser uma coisa de maneira assíncrona. Um PDF, um PPT, sei lá, alguma coisa que simplifica ali. Aí, se necessário, vai lá e conversa com a pessoa. Sim, pessoas, é muito comum você ver, né, invites de reunião sem pauta. O que a gente vai discutir aqui, né? Então, talvez a gente ser um pouco, é até interessante, assim, na minha visão, acho que o Staff Plus, ele tem que ser muito questionador, uma pessoa um pouco mais chata nesse sentido. Cara, não vou participar de uma reunião que você não tem a pauta, né? Me desculpa, né? Claro que a gente vai falar de um jeito elegante, mas cara, não faz sentido. A gente vai discutir o quê, né? Se você não tem nenhum assunto aqui, quer dizer que você marcou a reunião talvez para bloquear o horário, né, de todos os envolvidos. Eu concordo assim com vocês nesse sentido de é muito comum a gente ver cargos super estratégicos, pessoas em reuniões o dia inteiro. E isso acaba até gerando, né, nas pessoas medo de avançar talvez para esses cargos. Mas, cara, será que quando eu chegar nesse cargo eu vou ficar enrolado em reunião o dia inteiro igual esses caras? Né? Então, assim, isso é muito ruim, né, esse sentimento, né? Porque talvez são pessoas que tiveram uma cultura, talvez não percorrendo, né, né, a liderança situacional de várias posturas, né, de forma de você fazer liderança, tiveram muitas coisas diretivas, então eles são direcionados a estar em todos os assuntos, né, ter aquele lance de centralização, né, de conhecimento. Então, na minha visão, isso é muito ruim. E o Staff Plus tentar contornar isso, né? Ver tudo que pessoas fazem de ruim, a gente tentar de alguma forma falar, cara, isso não faz sentido, isso não é produtivo, né? Eu não consigo pensar em estratégia, né? Eu não consigo direcionar, né, meu time a pensar em tecnologia. Mas aí eu tenho a impressão de que isso pode acontecer por conta, em muitos casos, da própria inércia. Então é tão normal para a pessoa estar abarrotada de reuniões que para ela mais uma reunião é algo corriqueiro, assim, não é nada fora do padrão, vamos dizer assim. Então a pessoa acaba participando, né? Mas aqui entra muito um ponto que para mim assim deveria ser regra para todo mundo assim que trabalha, especialmente trabalha em níveis acima de sênior, tá? Para mim, talvez até de sênior para cima já faça sentido, que é entender muito bem qual o objetivo que aquela pessoa tem, o que ela quer alcançar. Por que isso é importante? Porque uma vez que ela saiba disso, ela consegue identificar muito mais fácil se uma reunião faz sentido ou não faz, se talvez ela precise não participar de uma reunião para conseguir focar em alguma coisa que é mais importante naquele momento. Então, entender o que a pessoa está buscando, quais problemas ela está querendo resolver, ela precisa resolver naquele momento, é muito importante. Aí, para mim, isso tem duas camadas, né? Uma que é a camada da própria pessoa, então da autoliderança, da entender isso por conta própria e agir de forma mais estratégica, vamos dizer assim, né? Então ela decidir por conta própria o que ela vai fazer ali, o que ela precisa fazer. E uma segunda camada, ter a própria liderança da pessoa cobrando isso também. Porque se a liderança cobra, fica muito mais fácil da pessoa entender que aquilo é importante para ela. Porque se depender dela, talvez ela tipo, enfim, não veja dessa forma, ela não consiga entender que a empresa tem uma prioridade, talvez, enfim, seja ela pelo motivo que for, ela não percebeu isso e ela não está atuando.
Então, a pessoa está atuando no nível dela de forma mais estratégica e ter a liderança dela também, fazendo essa cobrança ali, dando feedback, talvez delegando alguma coisa, talvez, enfim, conversando recorrentemente em one-on-one, isso tudo ajuda também a essa pessoa entender o que ela tem de objetivo e onde ela deveria de fato estar trabalhando. Então, ela estar ocupada não significa ela realmente estar gerando resultados positivos para a empresa. Isso é muito, muito importante. Bom, não vai dar tempo da gente falar sobre todos os arquétipos aqui. São 4, a gente acabou se estendendo aqui. Então a gente pode fazer uma parte 2 aqui, minha proposta, a gente fazer uma parte 2 sobre os próximos 2 arquétipos, né? Que é o Solver e o Right Hand. Então, para a gente finalizar aqui esse episódio, eu queria abrir espaço para o Walter passar a mensagem final dele. Enfim, o que você quiser falar aí, Walter, fazer teu jabá, fica à vontade aí. Não, boa. Primeiro, obrigado, né? Otávio, Edu. Edu não lembra de mim, né? A gente se conheceu ali no evento da, da Lura. Vou pegar no pé dele para sempre com isso aqui. Otávio é uma pessoa, né, que eu já admiro já tem um tempo, né? Cara, escreve muito, né, sobre a carreira do staff. Então, é algo assim que sempre inspira e é algo que a gente gosta muito de falar, né? Passos depois do sênior. Pra gente, né, que já teve essa vivência, a gente compartilhar todo o nosso conhecimento, porque era difícil quando a gente começou nossa carreira, não tinha livro, não tinha alguém que comentava, né? Tudo que a gente deveria perseguir, né, até chegar nesses, né, talvez nesses arquétipos, né, em cargos, né, carreira e afins. Então, assim, cara, todo mundo conte comigo aqui, o que for preciso, né, para discutir, para trocar ideia, né, sobre, cara, qualquer assunto que envolva tecnologia, música, eu também gosto bastante de música, né? E, pô, obrigado de novo, Edu, Otávio, aí, pelo convite. Tamo junto. Boa. A gente continua a parte 2. Então, valeu aí, Vamos Otávio, continuar. também. Um abraço aí, até mais.